Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 27 de dezembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos fazer um balanço do ano de 2018 e dos desafios para 2019 em Cubatão. Para tratar de diversos temas, recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores da Baixada, em especial a nossa amada Cubatão. É sempre um grande prazer estar aqui com você, prestando conta do nosso mandato. Prazer é sempre nosso. Está aqui também na bancada conosco a secretária de Educação da cidade, Márcia Terras. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Prefeito, faltam 5 dias para o novo ano chegar. Qual balanço pode ser feito desse 2018 que está se despedindo? Um balanço positivo, né? A cidade de Cubatão foi afetada drasticamente com a economia, né, que assola o país. Cubatão, por ser uma cidade polo industrial, teve uma perda significativa no seu orçamento, também do ponto de vista da empregabilidade. Então, nós tivemos que adequar a cidade do ponto de vista orçamentário e financeiramente o que nós tínhamos. Fizemos isso com muito rigor, responsabilidade fiscal, e Cubatão, que foi mais afetada na crise, está saindo gradativamente com excelência dessa crise que assola o país. Quando a gente fala de crise, eu acho que Cubatão, ela de fato foi impactada como todos os municípios do país. Mas ela talvez tenha sido mais impactada pela forma como você encontrou os cofres públicos da cidade. E gerenciar com a situação financeira caótica sempre foi um grande desafio. Como está a saúde financeira do município hoje, prefeito? Olha, você colocou um ponto importantíssimo. Você pegar uma cidade afetada pela crise é uma coisa. O ruim é você pegar uma cidade que a crise afetou a todos, fato. Mas a cidade de Cubatão foi potencializada pela má gestão do governo anterior, né? Onde você pega uma Casa da Esperança fechada, hospital fechado, empresa pública falida, servidor que não recebia férias de 2015, 2016, 2 13º atrasados. Claro que o que potencializou toda essa crise foi reflexos claros de uma má gestão. E daí, para você sair, obviamente, você tem mais dificuldade, você tem que planejar melhor, fazer um planejamento fiscal, um planejamento financeiro, e tudo isso nós fizemos. Haja vista que no ano de 2018 nós colocamos em dias, né, o que tinha de direito dos servidores atrasados e pagamos o 13º. Em 2017 nós já tínhamos pagos 2, mas nós fechamos o ano zerado do ponto de vista dos direitos dos nossos servidores. Secretária, e na educação, qual balanço pode ser feito desse 2018? Eu diria que um balanço positivo, com as dificuldades peculiares, né, que todos os anos acontecem, mas o balanço eu considero positivo. A gente conseguiu cumprir as metas do ano, que foram estabelecidas lá no início do ano, então a gente chega ao final zerado. Zerado também, que bom. E qual que é o desafio, prefeito, para 2019? 2019 será o ano do quê, se a gente puder definir em uma palavra? Será o ano das realizações. Nós temos grandes obras, porque essa austeridade fiscal que nós fizemos, a responsabilidade de governar, mantendo a folha dentro dos percentuais aceitáveis pela lei de responsabilidade fiscal, pagando as pessoas, fornecedores, os servidores em dia, nos permitiu, com essa análise, com essa responsabilidade, projetar 2019 com mais segurança. Claro que nós ainda temos grandes dificuldades do ponto de vista financeiro, até porque precatório ainda assola a cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão deve aproximadamente 300 milhões de precatório, é uma situação drástica, mas óbvio, isso é uma herança, né? Que é aquela famosa herança maldita de muitos anos, né? De mais de 2 décadas. Na época que Cubatão nomeava os prefeitos, não era eleito democraticamente, isso gerou desapropriações absurdas, os reflexos disso a cidade paga até hoje. Vai, claro, diluindo ao longo do tempo, mas ainda é um desafio que nós temos que ficar atentos para que a gente não possa ser pego de surpresa. Porque quando você não paga precatório, você tem sequestro das finanças. Então, nós estamos atuando com muita responsabilidade nesse sentido.
Nós não estamos deixando o resto a pagar, nós estamos zerando do ponto de vista do ano financeiro. Então, para 2019, um ano enxuto, com poucos recursos, mas sem nenhum gasto exorbitante e irresponsável. Com essa responsabilidade, nós podemos dizer que fechamos o ano de 2018 com excelência, mas projetamos a cidade de Cubatão para 2019 com grandes realizações e grandes obras. Dá para citar pelo menos umas 2 ou 3, prefeito? Olha, eu penso que a principal delas é o Parque Linear do Casqueiro. É uma obra que já está orçada aí aproximadamente 50 milhões, mas aí você tem o Bom Prato, né? Você Sim. tem a Faculdade de Medicina, né? Que já inicia a primeira turma no próximo ano, mas as obras das instalações físicas também devem iniciar o ano que vem. Então já te passei aí 3 grandes obras. 2019, desafios da educação. Quais serão, secretária? Suporte pedagógico, a gente precisa completar as equipes técnicas, né, o quadro de professores, encaminhar emendas da Lei 22, porque a lei está desatualizada, ela foi lá de 2004, então não havia piso, não havia ensino integral naquela ocasião, então a lei está precisando de algumas emendas. Este é um dos desafios para 2019. Nortear pedagogicamente as escolas, né? E qualificação de professores e da equipe gestora, mais intensivamente. Você tocou num ponto extremamente importante. A qualificação é o que, de fato, vai garantir a excelência do ensino dentro da sala de aula. E a gente sabe que a educação infantil é a grande base para a formação dos valores da criança. Como que a Secretaria pretende investir nessas qualificações? Este ano já foi iniciado, agora em novembro, uma parceria com o Grupo de Estudos do Instituto Federal de São Paulo e o Grupo RACNEG, que é Raças, Culturais e Gêneros, né? Esses são projetos desenvolvidos ao longo do ano, então foi o primeiro encontro aconteceu agora e os próximos encontros acontecerão em 2019 e as crianças os professores desenvolverão esses projetos com as crianças em sala de aula, tá? Então, este é um dos projetos específicos de educação infantil. E outros com material pedagógico, com qualificação mesmo, palestras, etc. Nós tivemos também esse ano palestra com o professor Carlos Cruz, que falava do bem-estar dos educadores, uma ferramenta fundamental para o sucesso escolar. E é, de fato, uma ferramenta fundamental, né, secretária? A gente acredita que o educador estando bem, a escola estará bem, a criança estará bem. Então, assim, a nossa fala sempre foi de cuidar do educador, né? E cuidar através de atos, de fato. Sem dúvida nenhuma. Pegando aqui a educação, mas saindo da educação infantil, indo para o ensino superior, já que você citou a Faculdade de Medicina, prefeito. Inclusive, as inscrições para o primeiro vestibular foram encerradas, as aulas estão previstas para começar em fevereiro. O que representa a Faculdade de Medicina para a cidade de Cubatão? Está ali um grande avanço, né? Você tem uma cidade que tem uma faculdade de medicina, você tem reflexos, efeitos colaterais positivíssimos, né? Pega, por exemplo, são 34 cidades apenas no estado de São Paulo que tem faculdade de medicina. Cubatão está dentro de uma delas. Os reflexos do ponto de vista econômico. Você instalou a universidade, iniciou-se as aulas, você tem lá, desde a padaria, o açougue, o mercado, os hotéis. Você tem reflexos em todas as áreas. E não só isso, né? A faculdade de medicina vai reforçar a atenção básica de saúde. Porque você pega desde o residente, né, que quer fazer estágio, residência, né, no hospital, nas unidades básicas de saúde, no PS Central. Então você vai reforçar, né, e esses reflexos atingirão positivamente toda a atenção básica de saúde. E é isso que nós estamos aguardando. Com relação à gestão, já que a gente saiu da Faculdade de Medicina que trata especificamente de saúde, nós temos e precisamos fazer um balanço da gestão e dos resultados do Hospital Municipal de Cubatão, que foi reaberto, a gente pode dizer, há um ano, mais ou menos. Depois de um ano, prefeito, qual balanço pode ser feito? Olha, assim, o balanço é o melhor. Só o fato de mais de 1.000 crianças nascerem na cidade de Cubatão, o registro civil de nascimento, já é um avanço significativo, muito positivo. Agora, se foram mais de 1.000 procedimentos, né, e acho que a cidade, com o hospital,
você minimiza, né, o sofrimento do cidadão e da cidadã cubatense. Cubatão não atende só, o hospital não atende só a cidade de Cubatão. Sim. Você tem reflexo. Nosso pronto-socorro fecha o mês em torno de 150 a 200 atendimentos de toda a Baixada Santista. Então, o que reforça a necessidade também de uma discussão mais aprofundada de saúde metropolitana, né, prefeito? Sem dúvida, né? Porque o sistema é único. Né? Exato. Porta aberta. Exato. Então, onde você tem uma porta com as melhores condições, é sempre para lá que o cidadão vai procurar. E Cubatão, do ponto de vista de saúde, hoje é o sistema SUS é um dos melhores da Baixada Santista, posso afirmar isso categoricamente, porque é a única rede. Né? Isso foi dito, inclusive, pelo Ministério, porque para a Faculdade de Medicina se instalar, Exato. Você tem uma série de pré-requisitos. Cubatão atendeu todos os requisitos com excelência. A única cidade da Baixada Santista que tem pronto-socorro infantil, só a cidade de Cubatão. Então, nós estamos bem estruturados, reestruturamos tudo, perdeu-se muito nos últimos 8 anos, né? Nos últimos 8 anos, perdeu-se muito do ponto de vista de abandono, mas nós recuperamos em apenas 2 anos, saímos praticamente de nota 4 para nota 10 no sistema de saúde de Cubatão. Prefeito, relação com os servidores. Começou, não teria como ser diferente, de uma maneira não muito amistosa, né? Especialmente porque teve que haver um choque de gestão. E muita gente teve que ser tirada da zona de conforto. Como é que você sente hoje a relação com os servidores? Olha, é uma relação harmônica, respeitosa, muito positiva. O que eu fiz em Cubatão é que o Brasil terá que fazer no próximo ano. A partir de 2019. Terá que fazer. A cidade de São Paulo está fazendo. Eu vejo o prefeito Bruno Covas, que é meu amigo pessoal, as dificuldades que ele está passando por lá. Mas Cubatão não se tornou um Rio de Janeiro porque sustentei com braço forte, com responsabilidade. Você pega desde o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, paga servidor parcelado. Praticamente o salário do meio do ano está se pagando agora. Quando se paga. Quando eu peguei, o cenário era muito pior, né? O servidor já não recebia férias, não recebia 13º, não tinha sequer dado o reajuste inflacionário dos últimos 3 anos. E a maior demonstração que nós acertamos quando cortamos, nós não tiramos direito de ninguém, porque direito consolidado não se tira. Aliás, o prefeito não pode tirar direito porque ele também é signatário da Constituição Federal que rege o país e as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas. Nós tiramos por aqueles benefícios concedidos na década de 80, 90, 2000, por gestores que não tiveram a responsabilidade e não projetaram a cidade para o futuro. Sim. Então era inadmissível, eu adoraria pagar a 12ª férias. Claro, qual o prefeito que não quer estar bem, não quer... Agora, eu não sou prefeito fanfarrão, eu não estou lá para usar o dinheiro público para eu ser o prefeito popular, ser o prefeito para cair no braço do povo. Nos dias de hoje, quem pensar dessa forma estará afadado ao insucesso. Hoje é a figura do gestor, né? Você tem que conduzir a coisa pública semelhantemente como se conduz a coisa privada. Então, com todas as ações que nós fizemos, nos permitiu pagar, só no ano de 2017, nós pagamos 19 folhas, que não eram nossas. Nós pagamos tudo em dia. Nós pagamos 13º, nós pagamos férias e saltamos o vale-refeição de 15 para 60. Nossa. Desculpa, de 15 para 30. Dobraram. Dobrei. Em apenas 1 ano e meio já tinha dobrado o vale-refeição. Cesta básica de 180 para 400. Mas por que fiz isso? Com o braço forte e suportando o que ninguém nunca, nenhum gestor teve a coragem de suportar, o desgaste político. Porque não dá para você viver surfando numa onda de popularidade às custas da desgraça dos outros. Então você tinha aquele servidor, o inspetor de aluno, por exemplo, ele ganha em torno de R$1.000. Hoje, os benefícios dele somados, o vale-refeição com a cesta básica, dá quase o montante do que ele recebe. Então, a Prefeitura de Cubatão tinha os vícios e os velhos costumes de sempre agradar quem estava aqui. Eu resgatei quem estava embaixo. Que é quem, de fato, faz a máquina funcionar. Sim, exatamente, né? Isso. Era inadmissível. Eu não diria era inadmissível, que é um termo forte. Mas eu tive que ter a responsabilidade de dizer assim, olha, com R$180, a cesta básica, é um valor baixo. Mas para quem ganha acima de R$8.000... É desnecessário. Desnecessário, porque as cestas ficavam no estoque, eles vendiam, doavam. Eu tirei na reforma de quem ganhava acima de R$8.000 e privilegiei quem estava embaixo, que tinha um salário de R$1.000.
Só que para fazer isso, quem ganha acima de R$8.000, eu passei a ser pessoa não grata, ser atacado de todas as formas. Mas eu sempre disse naquele momento que o tempo me daria razão. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que a reforma que fiz, com responsabilidade, aliás, um dos poucos prefeitos que teve a coragem de fazer, e não adianta dizer que não vai fazer, porque estará fadado ao sucesso, não tem dinheiro, com a crise que o país atravessa, não tem dinheiro, mas então eu estou satisfeito, a minha relação com o servidor é uma relação harmônica, respeitosa e continuará sendo assim, porque eu estou de passagem, a instituição é maior do que eu, mas eu tenho orgulho de dizer que não fiz fanfarra, que não fiz graças com o dinheiro dos outros. Trabalhei com responsabilidade. Quando eu tirei a cesta básica, eu lembro, em alimentos, eu era muito criticado. Já cheguei alguém dizer assim para mim, você está tirando o pão da boca do servidor. Suportei isso. Agora eu pergunto hoje, quem quer trocar R$400 por uma cesta em espécie? Ninguém. O tempo me deu razão. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Secretária, e o diálogo com os professores, como está? Você diz da secretária Exato. com os professores. Eu não tive problema com os professores, não. Até porque eu sou professora. Exato. Eu estou secretária, né? Mas eu sempre digo que a bandeira do professor eu carrego sempre. Dentro da legalidade, dentro dos direitos, enfim. Eu tenho uma relação muito boa, respeitosa com os professores, de diálogo, tanto com o Conselho Municipal de Educação, quanto o Sindicato dos Professores, quanto aos próprios professores individualmente. Então, gabinete porta aberta, eles estão sempre, vão sempre que precisam de orientação ou conversa, enfim. Então, não há nenhum impedimento. É claro que existem as reivindicações Sim. que são pertinentes, né? E quando tem direitos, a gente imediatamente cede. Quando está judiciado, não cabe a mim, cabe à justiça, e eu deixo isso com bastante clareza. Eles sabem aquilo que podem reivindicar e aquilo que não me compete, né? Prefeito, é extremamente importante ter na Secretaria de Educação uma funcionária de carreira que conhece como ninguém a educação da cidade e que, mais do que isso, tem qualificação para estar no cargo de secretária. Não tenha dúvida, falávamos isso no carro, no trajeto, vindo para cá. Hoje, acho que mais de 80% dos nossos secretários residem na cidade, tem vínculo direto com a cidade. A professora Márcia Terra, ela é de carreira do Estado, né? Exato. De carreira do Estado. Ela tem a sensibilidade de quem vive, de quem vai na feira, escuta a mãe, de quem vai no açougue, quem vai no mercado, de quem encontra o professor fora da função de secretário, nos seus finais de semana. Esse diálogo é constante. E de quem sabe o que precisa dentro de uma sala de aula, né, Tem prefeito? sensibilidade, porque vai na escola, sente, vive a cidade. Isso é uma coisa espetacular. Então, acho que nós acertamos na escolha pelo critério técnico, obviamente agregando o critério técnico, residindo na cidade. E acho que eu estou feliz com os resultados. E quem ganha com isso é quem está na ponta, né? É o cidadão, é a criança, é o pai, é a mãe. E também os professores. Sem dúvida. A linguagem fica mais simplificada de professor para professor. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando um pouquinho mais de obras e abre para participação de quem está em casa. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. O ministro das Cidades veio a Santos e anunciou investimentos no município. Nós tivemos um probleminha técnico. A reportagem que você vai assistir, eu vou deixar para a produção deixar no ponto. Depois a gente vem com a do ministro das Cidades, tá? A gente vai agora ver um caso chocante que aconteceu em São Vicente. Uma mulher grávida caiu do segundo andar do prédio que mora. Câmeras de segurança flagraram o momento. As imagens são fortes. A jovem caiu desta sacada do apartamento onde mora com o marido, na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, no bairro do Gonzaguinha, em São Vicente. Câmeras de monitoramento flagraram o momento da queda ontem por volta da 1h. Os moradores se aproximam para ajudá-la. Vizinhos socorreram Vanessa Batista do Nascimento, de 24 anos, que está grávida de 2 meses, e chamaram a polícia. A gestante foi encaminhada para o Hospital Municipal de São Vicente, onde passou por exames e foi constatada uma fratura na segunda vértebra lombar. A paciente deve ser transferida para outro hospital, onde será operada. O bebê passa bem. Segundo testemunhas que contaram à polícia, a vítima e o marido, que são colombianos, teriam discutido minutos antes da queda. O motivo? O fim do relacionamento, pedido por ele
e negado por ela. O marido prestou depoimento no primeiro DP de São Vicente e foi liberado. As causas da queda são investigadas. Ainda bem que mãe e bebê passam bem. Há formas e formas de se resolver um problema de relacionamento. Violência ou atitudes extremas nunca resolvem absolutamente nada. Agora eu posso chamar o VT do ministro das Cidades? Então agora sim, vocês vão ver a visita do ministro das Cidades a Santos, que anunciou investimentos aqui para o município. Santos vai receber quase 200 milhões de reais para obras de habitação e saneamento. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Primeira de saneamento básico, investimentos de mais de 81 milhões de reais que serão executados pela Prefeitura Municipal, obra de saúde pública, porque cada real, segundo a Organização Mundial de Saúde, investido em saneamento, representam 4 a 5 reais de investimento em saúde. A solenidade aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura, com a presença de deputados e vereadores. Pouco mais de 100 milhões vão ser destinados para a construção de 1.120 moradias. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa ressaltou que as casas vão contemplar pessoas que vivem em áreas de risco na Zona Noroeste. O Tancredo Neves 3 é o maior conjunto habitacional já realizado pela Coab nos últimos 30 anos. São 1.120 unidades habitacionais. Nós fomos buscar recursos do Estado a fundo perdido e só com a liberação do governo federal, do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, do presidente Temer, é que foi possível no dia de hoje assinar esse contrato, garantir esses recursos e dar início à obra, porque o contrato da obra também está sendo assinado no dia de hoje, ou seja, superamos todas as etapas para viabilizar esse que vai ser o maior projeto habitacional executado pela Prefeitura nos últimos 30 anos e que vai atender especialmente as famílias da Zona Noroeste que vivem em área de risco, que terão moradia digna com essas unidades que serão entregues no prazo de 18 meses a contar de hoje, quando está sendo assinado o contrato. 18 meses. É um prazo bastante esperado e que certamente será acompanhado, não só pela imprensa, como também pelas famílias, que há anos buscam uma moradia digna. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e a secretária de Educação da cidade, Márcia Terras. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Pegando o gancho da visita do ministro das Cidades, prefeito, quero falar um pouquinho mais de obras em Cubatão. O Valdomiro Rodrigues está aqui na nossa fanpage e pergunta: a urbanização da Vila Esperança começa em 2019? Ô, Valdomiro, bom dia, obrigado por nos acompanhar. Né? Começa sim, Valdomiro. São 2 anos trabalhando em cima disso. Era um contrato que tinha se perdido. É uma obra gigante, né? Porque a Vila Esperança deixou de ser um bairro. Né? Eu trato a Vila Esperança como uma cidade. Exatamente. Porque são 35 mil pessoas que residem lá. 70% da cidade do país tem menos de 20 mil habitantes. A Vila Esperança tem 35 mil. Então, nós iniciaremos a primeira fase com a construção de 800 unidades, também 2 escolas, ali onde foi esvaziado o Caíque e o Dom Pedro, para em seguida avançarmos para as próximas fases. Então, é um grande orgulho de passar em primeiro plano, que eu não tinha comentado isso aqui ainda, né, com ninguém, mas no ano de 2019, uma das maiores obras, né, acho que a principal vai ser o Parque Linear, mas a cidade de Cubatão se tornará um canteiro de obras em 2019. Que, claro, muito positivo, porque a construção civil emprega muito. Exatamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, com a Bom Prato, Faculdade de Medicina, Parque Linear, urbanização da Vila Esperança, nós teremos um grande fomento da empregabilidade local no ramo da construção civil. A Prefeitura tem conversado com essas empresas que estão fazendo as obras e que ainda farão as novas obras em 2019 para priorizar a mão de obra local, prefeito? Sim, são reuniões periódicas, quinzenais. Qualquer empresa que entra no polo industrial para fazer a manutenção, né, que são aquelas famosas paradas, passa pelo pátio de Cubatão. Então, essa articulação junto com o CID, né, que é o condomínio que rege ali as indústrias, né, junto com Ciesp, na figura do Valdir Calbianco, que é o presidente, esse diálogo ele é permanente. Nós exigimos que o emprego, né, claro, tem que servir toda a Baixada Santista, mas primeiro a cidade de Cubatão, que é o que suporta o ônus, por exemplo,
de uma cidade industrial, do ponto de vista da poluição e os seus reflexos, não é nada mais do que justo que um percentual maior de emprego fique com os nossos cidadãos combatentes. Sem dúvida nenhuma. Secretária, pegando o gancho do prefeito, quando a gente fala de mão de obra, eu quero fazer um recorte de uma maneira indireta, mas para falar da questão das vagas. Todas as crianças terão vagas nas escolas em 2019, vagas e creches do município? Terão. As creches, em alguns bairros, neste momento, a gente está fazendo a triagem porque talvez tenha que remanejar crianças para outros bairros ou, se necessário, novas conveniadas. Nós temos 6 creches conveniadas e temos vagas ainda em algumas em aberto. E as inscrições serão em fevereiro das creches. Então, a gente precisa primeiro fechar essas inscrições, a quantidade de alunos inscritos, para a gente ver se vai ultrapassar. Hoje, no momento, o que tem inscrito hoje está zerado. Todas têm condição de serem atendidas. Se não no mesmo bairro, em bairros próximos. Em bairros próximos. Prefeito, você citou a questão da urbanização da Vila Esperança e citou que haverá unidades educacionais naquela região. É a intenção da Prefeitura criar esses polos mais próximos, onde o morador possa ter à sua disposição os serviços essenciais também mais próximos à residência? Sim, inclusive como práticas de boa gestão. Exato. Nós assumimos a Prefeitura, nós temos um contrato de transporte dos nossos estudantes, das nossas crianças, de 24 milhões. Um absurdo, né? Por ano. 83 linhas. Uma cidade que você tem 16 mil alunos e você deslocava em torno de 10 mil. É um crime, né? Primeiro com dinheiro público e também com as nossas crianças. Lógico. Então, remanejei, passei por dificuldades, porque você tinha, inclusive, com reflexos na Secretaria de Educação, com aquele processo de ampliação de jornada que nós acabamos com o Trem da Alegria, de aposentadorias com 5 anos de trabalho, e nós tínhamos um grande problema. Por quê? A ampliação de jornada tornou-se, claro, não para o profissional, para o educador que tem comprometimento, mas aquele oportunista que usava uma ampliação para dobrar o seu salário. E às vezes você tinha 30 alunos na rede, numa sala de aula, eles dividiam para 2 de 15. E aí você pegava e transportava para fabricar uma sala, crianças em torno de 2 quilômetros. Acabamos com isso, claro, que com boas práticas de gestão. Economizamos 23 linhas, reduzimos o contrato de 24 milhões para 14 milhões, com muita responsabilidade, e a construção de escolas perto para atender as crianças é um ganho real em todos os sentidos, porque também é desgastante você deslocar uma criança do entorno da sua comunidade, da sua vida ali prática, para uma escola com mais de 1.500 metros ou até 2 quilômetros, como você pega o Rio Grande do Sul. Praticamente ele é lotado com as crianças da Vila Esperança. Você transporta para os extremos, sai da Vila Esperança, vai para o outro extremo da cidade, atravessa a 9 de Abril, no Costa Silva. Então, nós estamos trabalhando para afindar isso. Então, as 2 escolas que serão construídas na Vila Esperança vêm de encontro para atender todas essas demandas, governar com responsabilidade, enxugar a máquina e gastar bem o dinheiro público. Uniforme e material escolar, secretária, já está encaminhado? Já está encaminhados. A nossa proposta é que, no início do ano letivo, todas as crianças recebam o uniforme e o kit escolar. A licitação já está em aberto, né? Deve soltar o edital no início de janeiro, os primeiros dias de janeiro, mas toda a fase anterior já está em dia. O que pode garantir uma certa tranquilidade aos pais e mães de crianças, né, prefeito? Sim, e como, viu, Nathalie? Foi promessa de campanha, aliás, nós temos cumprido, vou ter que fazer um balanço depois com o nosso secretário de comunicação, os itens que nós nos comprometemos e cumprimos. Mas lembro-me que uma das promessas de campanha era que nós tivéssemos o projeto corte e costura. Porque, ao invés de nós comprarmos uniformes escolar para as nossas crianças, que é um custo elevado, sim. Agora, claro que nós implantamos o BEC, que é o Bolsa Eletrônica de Compra, isso cai drasticamente, porque você joga o orçamento para o país inteiro, você fica restritivo ao pregão presencial, pregão eletrônico. Isso é um ganho real para a Prefeitura Municipal de Cubatão, que, aliás, não tinha implantado e nós implantamos, atendendo às recomendações do Tribunal de Contas e às boas práticas de gerir o dinheiro público. Mas a compra dos uniformes escolares sai aproximadamente em torno de 3 milhões. Acredito que com o BEC agora deva cair drasticamente,
se não pela metade, abaixo da metade. Abaixo. Mas se você fabricando isso na nossa fábrica de corte e costura, você fomenta a empregabilidade local e esse dinheiro fica na cidade. Exatamente. Então, nossa fábrica nosso projeto está todo estruturado, maquinários novos, modernos, tudo pronto. É que esse ano não dará tempo nós contratarmos a cooperativa para a confecção, mas esse será o último ano que a Prefeitura de Cubatão fará a compra de uniforme, que é muito ruim, porque o uniforme, quando você compra em massa, mas é criança, você tem os perfis, tem criança desenvolvida, mas para efeito de compra em massa é padrão. Às vezes a camisa de frio, por exemplo, que deveria estar aqui, está aqui. Exato. E às vezes a camisa que a criança deveria usar, o pai está usando. E nós temos que combater e acabar com isso. Então, no próximo ano, com a confecção própria, nós teremos a oportunidade das costureiras irem até a escola, tirar as medidas específicas para que a gente possa atender melhor os nossos alunos e deixá-los felizes. E cooperativa para prestar esse serviço temos? Sim, agora nós estamos abrindo o edital, passando pela Procuradoria para fazer análise jurídica, para que a gente solte, e aí a secretária tem um ano aí para fazer os preparativos, para no início do próximo ano nós termos o orgulho de confeccionarmos os nossos próprios uniformes. A programação é de que o uniforme de inverno seja feito através da cooperativa. Ah, já? Estamos trabalhando para isso. Olha que coisa boa. Então a gente pode pensar que em junho do ano que vem, talvez. Talvez. Olha que coisa boa, que coisa boa. É emprego, né? É movimentação da economia e é economia para o município. E um modelo inovador. Eu espero que isso, assim, eu tenho muita esperança que isso funcione e sirva de exemplo para a Baixada Santista e para o estado de São Paulo. Que os prefeitos adotem, porque acho que é uma prática, assim, eu tenho, no meu entender, muito positiva. Aliás, a gente está falando de economia criativa, né, prefeito? Quando a gente trabalha em tempos de crise, uma forma de gerar recursos e ainda devolver ao município, nós estamos entregando ao cidadão mais serviços e estamos também desenvolvendo com criatividade um segmento que é extremamente necessário dentro de um município, dentro de uma cidade. Exatamente isso. Esse é o meu pensamento, promessa de campanha. Já avançamos 90% espaço físico, a compra de todos os equipamentos, ambiente refrigerado, com profissionais capacitados, e agora é só colocar em prática. Prefeito, ano que vem, de acordo com o planejamento orçamentário, a previsão de planejamento, a previsão de entrada de receita, será possível dar reajuste aos servidores? A correção inflacionária, nós nos últimos 2 anos, nós demos acima da inflação. Então foi um ajuste pequeno, mas foi dado. Ou seja, mesmo pegando a prefeitura com todas as dificuldades e as mazelas, nós conseguimos dar reajuste. E não será diferente o próximo ano. Acompanhamos a inflação, demos o reajuste inflacionário, mas você tem a carreira própria, né? Você tem o anuênio, que é o 1%, né? Quando a pessoa faz aniversário. Então, quando você aplica 3% da correção inflacionária, o anuênio acaba sendo um reajuste, um aumento real. Então, nós cumprimos isso, né? Então, em 2 anos apenas, já foi quase em torno de 7% de correção inflacionária e ali em torno de, eu diria, de 5% de correção inflacionária e 2% de aumento real. Secretária, um dos grandes desafios, assim como, por exemplo, na saúde, ter um atendimento humanizado, na educação, é levar os pais para dentro das escolas, repartindo assim de maneira efetiva a responsabilidade com a criação de valores, educação, porque não cabe à escola educar o filho, o seu filho ou o filho de quem você conheça. Cabe aos pais esse trabalho. Só que a escola é, de fato, um braço muito importante. Como a prefeitura trabalhou em 2018 e pretende trabalhar em 2019 para que os pais participem ainda mais da vida escolar de seus filhos? Quando a gente pensa em qualificação do profissional, a gente pensa do professor e do gestor. E envolvendo esses gestores, a gente consegue envolver os pais e a comunidade como um todo. Então, a gente acredita que a educação é tudo, né? É tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Não é só a SEDUC trabalhando, não é só a escola, o professor trabalhando ou o diretor da escola trabalhando. Então, esse conjunto vai fazer com que a comunidade venha para dentro da escola. E em Cubatão, a gente tem em muitos bairros, os pais, a família quer estar junto com a escola. A gente tem essa participação. Se a gente pega, por exemplo, o Conservatório Municipal de Cubatão, você vê muitos dos eventos que são realizados pelo Conservatório, a participação dos pais. Tanto na questão de
de ir junto, de assistir, de prestigiar o filho, quanto na movimentação para que o espetáculo aconteça. Então, eu estou falando de uma escola. Existem belíssimos trabalhos em Cubatão. Tem trabalho desde a creche, nós temos a questão da musicalização nas creches, então bebezinhos com musicalização, que também tem a participação dos pais, tendo em vista que eles são bebês. E só quem ganha são as crianças, são as né, crianças. secretária? A gente faz mais um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre o que foi feito e o que está sendo projetado para 2019 em Cubatão. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje nós recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e a secretária de Educação da cidade, Márcia Terras. Você pode participar, ainda dá tempo de fazer sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Prefeito, dentro de tudo que a gente está falando aqui, a gente tem 9 minutos para o programa acabar, sempre passa muito rápido. Você acredita que Cubatão esteja no caminho certo para deixar de ser o patinho feio e alcançar uma posição de destaque, de prestígio dentro da nossa região? Eu não tenho nenhuma dúvida. É claro que algumas ações, elas ocorrerão a curto, a médio e a longo prazo. Cubatão nós já tivemos em torno de 67% de déficit habitacional, onde as pessoas moravam na informalidade. O projeto Serra do Mar, nós deslocamos, inclusive o projeto que coordenei no governo do estado, em torno de 30 mil pessoas dos bairros cotas para conjuntos habitacionais, conjuntos modernos, como Rubens Lara, né? O primeiro prédio de Cubatão de 8 andares foi para atender moradia popular. Então, digo isso, que para nós colocarmos e tirarmos de vez esse rótulo e colocarmos Cubatão nos trilhos, você tem que trabalhar em sanar o déficit habitacional e social que é violento, né? A Vila Esperança sendo urbanizada, junto com a Vila dos Pescadores, eu não tenho nenhuma dúvida que com isso, Cubatão dará um salto significativo para o futuro. Porque quando você urbaniza, leva qualidade de vida, você tem reflexos em todos os lados, na segurança, na mobilidade, na saúde, na educação. Quando você tem ruas alargadas, iluminação, você inibe, né, as práticas do crime. Você ocupa os espaços públicos, você leva... Porque a Vila Esperança, por exemplo, é uma cidade abandonada, Sim. Porque o poder público não consegue chegar. E nós iniciarmos, com muito orgulho digo isso, projeto de urbanização do maior bairro da cidade de Cubatão, isso nos enche de orgulho, porque você coloca Cubatão na rota do futuro, porque você traz as pessoas para a formalidade, você traz dignidade e principalmente você melhora as suas autoestimas. Porque as pessoas com as suas autoestimas elevadas, você tem todos os reflexos positivos. Então eu posso dizer que Cubatão, quando eu era parlamentar, eu dizia que se nós não fizéssemos uma intervenção a curto prazo, Cubatão se tornaria, em 10 anos, terra de ninguém. Mas hoje, com muito orgulho, eu digo que nós estancamos esse cenário e colocamos Cubatão numa rota que nos próximos 10 anos será uma das melhores cidades da Baixada Santista para se viver e para se empreender. Eu torço por isso, e você sabe, prefeito, que torço muito. A gente está muito próximo do Réveillon. Como é que está a programação do Réveillon na cidade? Vai ter queima de fogos? Cubatão, das 9 cidades que compõem a Baixada Santista, nós não somos banhados pelo mar. Pelo mar. Réveillon, as pessoas adoram, né? Assistirem às queimas de fogos na praia. Então, para o Natal, nós fizemos uma bela decoração no Parque Anelinas, acho nunca feita, né? Eu vejo a satisfação das pessoas em adentrar o parque e verem aquela estrutura montada, é muito gratificante. Agora, para o Réveillon, basicamente, as pessoas vêm para Praia Grande, vêm para Santos. E Cubatão vira a zona da tranquilidade, isso né? Nós temos que aceitar, né? Então, fica tudo muito calmo. Pelo menos por enquanto, porque também está nos planos potencializar Cubatão como um destino turístico, né, prefeito? O nosso parque linear, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque o parque linear, aqui eu vou dar um furo de... O secretário pode ficar bravo, mas só o pier, que será construído no Casqueiro, serão 3 piers. Casqueiro, Ilha Caraguatá e Boção 8. O pier nós temos 150 metros à direita, 150 à esquerda e 30 que avança no braço do mar. Vai ser um ponto turístico, né? Porque você pode pegar ali o jet ski e transitar nos bairros, né? Porque Cubatão é todo cortado pelo estuário, né? Pelos rios, e isso facilitará muito a prática e o fomento do turismo. Então, estou muito animado que, tão logo, essa queima de fogos será atrativo
será atrativa na cidade de Cubatão. E nós inverteremos. Ao invés das pessoas saírem para vir para a praia, nós tiraremos as pessoas da praia para ir para Cubatão. Exatamente. Para a gente finalizar aqui, a gente tem que falar do Centro Esportivo Pita, que foi reaberto depois de 8 anos. Quase uma década fechado, secretário. E a gente sabe que, assim como educação, esporte, cultura e lazer, tiram os nossos jovens, as nossas crianças de zona de vulnerabilidade. Que atividades vão ser desenvolvidas por lá? Olha, um espaço super disputado. Os vereadores, eles pedem muitos espaços para atender as práticas esportivas, que vai desde as artes marciais, prática de zumba, né? Virou moda agora, né? No final do expediente, né? No meio do happy hour, tomar cerveja, as pessoas estão indo praticar academia física ali. O espaço ficou lindo, digo isso com muita veemência, porque não é apenas a estrutura externa, as partes internas, jardinagem. O Cubatão ganhou um equipamento, né? Eu digo ganhou, porque ele estava parado há 8 anos, um equipamento histórico e merecido, né, para os nossos cidadãos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Prefeito, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui conosco, desejar que 2019 seja um ano de farta colheita, desse trabalho de 2 anos, muito correto, muito honesto, de uma gestão dura, mas necessária, para que os cubatenses comecem, de fato, agora a perceber os resultados de toda essa gestão mais austera que foi necessária, que fosse organizada nos primeiros 2 anos de mandato. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, digo aqui com muita clareza, né, parabenizo, porque você conduz o programa com a leveza, que nos deixa à vontade, aborda todos os temas. Acho que isso é muito importante para nós, que às vezes é tenso, né, você vir no programa ao vivo, né, você nos deixa aqui na sua condução com muita sabedoria. E dizer que nós passamos dias difíceis, não tenho nenhuma dúvida, né. Chorei, nos 2 primeiros anos, eu praticamente uma média de 16 horas dentro da prefeitura. Eu só não tinha tornozeleira, mas eu me sentia no regime semiaberto, porque a prefeitura estava cercada ali, não andava, né? Você imagina, você tem mais de 2, 3 mil pessoas que cercavam o próprio, e eu, em alguns momentos, fraquejar nunca, mas eu olhava no retrovisor, pedia força, né, ao Senhor, que Ele fosse a minha sabedoria para conduzir tudo isso. Mas hoje eu posso dizer que valeu a pena todos os esforços, valeu a pena todas as dificuldades, porque nós devolvemos a cidade de Cubatão para os cidadãos cubatenses, porque a cidade já tinha sido tomada há muito tempo. Isso é o mais importante, devolver a cidade para quem de fato mora lá. Secretária, muito obrigada pela tua participação, sucesso em 2019, porque aqui, como nós falamos, educação é a base de tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e desejar um feliz ano novo a todos, que em 2019 a gente possa retornar e contar só coisa boa. Aqui está sempre aberto para a sua participação, assim como do prefeito. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto apenas em 2019. Amanhã vocês ficam na companhia do Rogério Conde. O meu muito obrigada a cada um que esteve ligado nos nossos programas. Em 2019, mantemos o compromisso de levar a você informação de qualidade, sempre de um jeito único e, claro, com muito respeito. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até 2 de janeiro. Feliz Ano Novo! Tchau!